E estamos aqui para comentar mais uma vez de um jogo horroroso do Santos Futebol Clube. O Santos não conseguiu a vitória no primeiro jogo nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, só que também não apresentou um futebol de qualidade, um futebol que a gente olhasse durante o jogo e pensasse, dá para o Santos empatar, quem sabe até virar esse jogo, e quem sabe também conseguir uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, que é uma competição que a premiação é muito importante, visto que o Santos foi eliminado da Sul-Americana, né? Então seria importante conseguir avançar pelo menos, né, o quanto der aí na Copa do Brasil, pensando do lado financeiro. Bom, eu sou a Nájila Luz, né? Até comecei de uma forma diferente aqui o vídeo de análise e vamos começar inicialmente com a questão do Fernando Diniz, alguns trechos da coletiva. Separei dois. Ele analisando o jogo, onde ele mesmo diz, saiu da boca dele, ele acredita que o Santos fez um bom jogo, e depois ele explicando a questão do Ângelo, né? Uma questão que não só eu venho comentando aqui sobre uma certa incoerência como ele trata, né, da escalação do jogador, mas também vários torcedores, né, ficam se questionando o porquê ele utiliza o Ângelo em algumas circunstâncias e outras ele acaba preferindo outros jogadores. Então confira aí esses trechos que eu separei da coletiva, aí voltamos para falar sobre alguns números e também o que deu errado nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Confere aí. Em relação ao número de finalizações, você tem que analisar jogo a jogo. Não dá para a gente pegar um recorte pequeno, como você fez, e fazer assim, a ausência do Marinho, então é determinante para a gente finalizar menos. O produto finaliza bastante, mas obviamente não é só isso. Vamos pegar o jogo do Libertad, por exemplo, foi um jogo que a gente produziu pouquíssimo. O jogo contra o Inter, a gente já produziu mais, a gente esteve mais perto, mais próximo do padrão que a gente está acostumado a jogar. E hoje jogar aqui é um jogo difícil, campo muito diferente, um adversário que se defende muito bem, assim como foi o jogo do Corinthians. Então, eu não consigo falar para você dar uma resposta simples. São vários elementos, a gente pode construir mais, construir melhor, tem mais dinâmica nos passes, mas a gente fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Jogar aqui é sempre difícil, é um adversário que joga junto, que é uma coisa que o Vini mexe pontuo com vocês. Esse time do Atlético Paranaense é praticamente o mesmo time do ano passado, então os jogadores são os mesmos há um ano, uma ou duas alterações. Então eles vão acrescentando no elenco, perdendo muito pouco jogador, quase que o oposto do Santos, que é um time que nos últimos 5, 6 meses mudou praticamente completamente o time titular. Então assim, o Ângelo é um jogador extremamente promissor, é um talento, assim como o Kaique, jogador assim em 2004, com 16 anos ainda. A gente tem que ter assim, muito cuidado, eu estou aqui no dia a dia, e modesta parte, uma das coisas que eu mais fiz na minha carreira até agora é saber lançar jogador, e quando eles lançam, ganham consistência. Tanto aqui no Atlético Paranaense, no Audax, no Fluminense, e aqui no Santos também. Então assim, a gente vai vendo os treinamentos, conforme ele vai ganhando maturidade, não é só ganhar, botar e jogar. Quando você fala do Campeonato Paulista, o Santos escapou do Campeonato Paulista na última rodada. Na última rodada. Coisa que nunca, acho que nunca tinha acontecido. Então é uma coisa para a gente avaliar como é que foi o Campeonato Paulista. Então, e o Ângelo, ele melhora a cada dia. Cada dia ele vai melhorando. Ele tem 16 anos. Se ele jogar o ano que vem titular, esse ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ainda assim ele vai ser melhor. E ele tem melhorado. Então ele tem passando a entrar, tem jogado o jogo contra a Joselense, tem entrado nos jogos, e a tendência com o tempo ele melhorando, assim como aconteceu com o Kaique, que saiu, jogou bem, teve um momento que saiu antes de voltar muito bem. A tendência do Ângelo é que ele vá progredindo, que ele ganhe também mais minutagem, e que a carreira dele em algum momento ela decole, que é um jogador muito talentoso. Bom, inicialmente, vamos comentar sobre a declaração do Diniz, né? O Santos não fez um bom jogo, o Santos nunca esteve próximo de tentar um empate ou algo nesse sentido, né, contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi um time melhor, no primeiro tempo principalmente, e no segundo tempo eu senti que o Atlético caiu um pouco de rendimento. Não é que o Santos melhorou, é o Atlético Paranaense que teve uma certa queda de rendimento. Então, acho que o Santos ficou muito longe de fazer um jogo aceitável. Foi uma atuação, mais uma,
horrorosa. Erro na escalação também, né? Nós imaginávamos até mesmo o Santos jogando no 4-4-2, que é um esquema que estava sendo utilizado nas últimas partidas. O Santos, até de uma certa forma, em algumas partidas, né, oscilou, jogando um tempo bem, outro tempo mal, mas era um esquema que poderia ser aprimorado e, quem sabe, né, permitir que o Santos conquistasse uma vitória. Hoje o Santos mudou, principalmente alterações por conta de atletas, né, que não poderia jogar a Copa do Brasil, jogadores que estavam no DM, enfim, e a escalação do Santos acabou sendo alterada, né, principalmente a questão da lateral esquerda, que é uma crítica que a torcida sempre fala. Não tivemos o Moraes, porque ele já atuou na Copa do Brasil, tivemos o Lucas Pires, mas é um jogador que é uma promessa, né? Começou lá no Corinthians, saiu do Corinthians, veio para o Santos, mas acho que ainda é muito cedo para a gente pensar em titularidade. E pensando com a cabeça do Diniz, dificilmente ele colocaria o jogador nessa circunstância. A questão de colocar ou não o Ângelo, eu acho que também, pensando pela cabeça do Diniz, não começaria com o Ângelo nesse jogo. Só que eu queria entender qual a coerência. Até usando como base aquele jogo do Libertad, que o Santos acabou sendo eliminado, o Ângelo vinha de uma sequência, desde o jogo da Juazeirense, sem atuar. Aí ele entra no jogo contra o Libertad, obviamente não faz uma partida boa, né? Um Santos também totalmente desorganizado em campo, e o Ângelo, né, é escalado de uma certa forma e ele não consegue contribuir no segundo tempo. Aí depois tivemos um jogo recente contra o Internacional, onde o Santos estava vencendo por 2-1 e a torcida estava pedindo o Ângelo, porque percebeu que o Santos teve uma queda de rendimento, principalmente na segunda etapa, e que o Ângelo seria interessante até mesmo para segurar, né, os jogadores do Inter, né, principalmente o lateral, enfim, para que o Santos conseguisse a vitória de 2-1 contra o Inter. Resultado, colocou o Bruno Marques. Bruno Marques, que é um jogador que não se encaixou nem um pouco na forma como o Santos jogou contra o Inter. E hoje, que era uma partida que ele poderia começar jogando com o Ângelo, ou até mesmo com o Renier, não sei. Ele mudou totalmente. Colocou o Marcos Guilherme como titular. Tinha comentado na live pós-jogo. A ideia que passou para mim era de que ele mudou totalmente a forma de jogo do Santos para encaixar o Marcos Guilherme. Então, Marcos Guilherme, mais uma vez, não fez uma partida interessante, porém, não foi substituído, né? Terminou o jogo como titular. E, mais uma vez, o Santos também tem o problema do elenco, né? A gente também não pode fingir que isso não existe. Existe. O Fernando Diniz também olha para o banco, não tem tantas opções. Principalmente meias mais criativos. Só que aí é uma crítica que eu já fiz contra a Libertad, é uma crítica que eu fiz contra o Inter. Como que você não tem opções meias mais ofensivos, mais criativos, e você tira todos os seus meias? Você tira Pirani, você tira Giamota e você tira Sanches. Sanches que, inclusive, saiu, né, jogando a abraçadeira, bastante irritado. Como que você faz isso? Você tira os seus 3 meias e mantém o Marcos Guilherme nessa função, né, jogando mais centralizado. Então, algumas questões que, sinceramente, eu não entendo. Né, o Marcos Guilherme jogando de uma forma mais recuada, Giamota como primeiro volante, porque não fez o óbvio, pelo menos o óbvio para mim, o que seria? O Camacho não pode jogar? Então eu coloco o Balieiro. Balieiro é um cara, né, é defensivo, mas ele também consegue sair com a bola se necessário. Ou até mesmo o Ivonei, né, eu acho que eu, né, a gosto da Nájila aqui que vos fala, prefiro mais o Balieiro do que o Ivonei hoje. Por que não fez isso? E colocasse o Giamota um pouco mais avançado, né? Pirani e Sanches também ali se ajudando no meio-campo. E aí, um 4-4-2, né? Com o Lucas Braga aberto e, quem sabe, um Marcos Leonardo. E aí vem até mesmo a questão do Raniel. Colocou primeiro o Raniel e depois ele coloca o Ângelo, né? Ele falou até na última entrevista coletiva contra o Inter que o Raniel não tá bem fisicamente, que não sei o quê, e ele coloca o Raniel primeiro do que o Ângelo. Então, algumas questões que, sinceramente, eu não entendo. Né? Vale ressaltar que não tem gol qualificado, né, na Copa do Brasil, é uma soma, né, dos 2 jogos, mas, de qualquer forma, seria importante que o Santos, pelo menos, conseguisse fazer um gol,
contra o Atlético Paranaense para jogar com uma certa tranquilidade, ou pelo menos com um empate, né? Começando com um empate novamente na Vila Belmiro. O jogo é 14 de setembro, teremos essa pausa aí por conta dos Jogos do Brasil, e o Santos não pode contar com reforços, apenas com o Augusto Galvão e também com o Diego Tardelli. Se eles terão condições de jogo, acredito que o Augusto sim, né? O Diego Tardelli a gente precisa aguardar, faz tempo que ele não é nem, né, não disputa uma partida oficial desde quando ele saiu do Atlético. O Léo Batistão, Velasquez, né, e entre outros que estão chegando também, não foram inscritos, então não teremos. E fica aquela incógnita. Quando será que Marinho estará à disposição? Está fazendo falta, sim. Não estava no momento bom, quando ele acaba, né, com aquele desconforto que acabou evoluindo para um hematoma, mas é um jogador que faz diferença. Né? Quando o departamento médico do Santos, quando o departamento de futebol do Santos vão se pronunciar em relação ao que de fato está acontecendo com o Marinho. Dar uma previsão para o torcedor, né, para a gente pelo menos ter um fio de esperança. Quem sabe se o Marinho joga esse jogo da volta, né, o Santos pode acabar avançando para a semifinal da Copa do Brasil. Mas uma partida muito frustrante. Né? Eu assisti o jogo e fiquei com esse sentimento de frustração exatamente por conta de ver um time que poderia ter rendido um pouco melhor. Ou pelo menos ter feito simples na escalação. Né? Eu sei que o Santos não vai vencer todos os jogos, mas pelo menos um time organizado, um time que não fique inventando, né? Que não tenha jogadores preferidos, porque essa é a mensagem que passa quando você muda todo um esquema para você inserir um Marcos Guilherme que não jogou na posição dele, não jogou. Repito pela milésima vez aqui neste canal, Marcos Guilherme e Lucas Braga brigam por uma posição na ponta esquerda. Não tem que ficar querendo enfiar o Marcos Guilherme em todas as posições. Daqui a pouco ele vai colocar o Marcos Guilherme como goleiro, como zagueiro, como lateral, é o que falta. E agora temos um próximo jogo, Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro contra o Flamengo no sábado, e vamos ver como será a postura desse time do Santos. Né? Se teremos um time competitivo. Hoje o Santos não foi competitivo, o Santos não teve velocidade, o Santos não teve um meio-campo criativo, foi um time nulo. E até que me surpreende, né, a declaração do Diniz em relação ao jogo ter sido, de uma certa forma, bom para o Santos. Falando sobre a arbitragem, né, da partida Atlético Paranaense Santos, totalmente desastrosa. E quero falar aqui tanto do lance que seria favorável ao Santos, que foi pênalti, né, deveria ter sido marcado, e até mesmo um lance que não seria favorável ao Santos, que poderia inclusive prejudicar o Santos, né, para o jogo de volta na Vila Belmiro, que foi, né, um possível gol do Atlético Paranaense, que não tivemos a checagem do VAR, ou pelo menos isso deu a impressão para quem estava assistindo. Né? Até mesmo durante a transmissão, né, o comentarista de arbitragem falou que eles não receberam a imagem, né, o tracejado, né, a questão do VAR mesmo, como eles argumentaram, se foi ou não pênalti, se foi ou não impedimento. O que deu a impressão para quem estava assistindo é que o VAR não estava funcionando. E só para reforçar, caso o VAR não estivesse funcionando, estivesse descalibrado, acabou a bateria da câmera, né, que pega os gols, pega os lances, enfim, o árbitro deveria ter chamado os capitães, né, tanto de Santos como de Atlético Paranaense, e comunicar. Não sei se de fato isso aconteceu. Pode ser que depois que eu grave este vídeo aqui, a CBF se manifeste, enfim, mas a impressão que deu é que não houve checagem. Os lances do VAR aqui no Brasil sempre são muito demorados, até gols, né, que são visivelmente legais, é sempre muito demorado. E 2 lances importantes na partida, um possível pênalti e também um possível gol que, né, pudesse ser validado para o Atlético Paranaense, decisões super rápidas. Né? Não foi nada. Enfim, né, de uma certa forma atrapalhou a partida. Eu não quero utilizar isso como muleta do Santos não ter conseguido um empate ou ter perdido para o Atlético Paranaense, né, mas só para ficar registrado o que aconteceu também no jogo de hoje em relação à arbitragem. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês viram desse Santos e Atlético Paranaense, se você concorda com o Diniz que o Santos fez uma boa partida.
E me conta aqui o que você pensa desse jogo contra o Flamengo. Expectativa boa? Expectativa ruim? Me conta aqui. Não deixa também de sair desse vídeo sem deixar o seu like, que ajuda muito no canal. E se inscreva neste canal aqui, se é a primeira vez que você está por aqui, se você é santista, porque todos os dias estamos postando conteúdo sobre o Santos Futebol Clube. Agradeço demais a quem assistiu até aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.